2, 3. Então, muito boa noite. Estamos aqui fazendo o levantamento de dados para o sistema do professor Ivan com a turma de A6PGP. O José Aliaga está fazendo a entrevista e as informações que eles vão precisar, num primeiro momento, dizem respeito ao seguinte: a gente tem as reuniões semestrais de controle de planejamento, né? Onde participam os professores e os diretores. Qual é o intuito? A princípio, os diretores convocam os professores para participar. Como eles são funcionários públicos, eles são obrigados a participar das reuniões. A reunião acontece, né, e há um controle de presença. Na verdade, esse controle é feito manualmente. Então, esse semestre, por exemplo, nós tivemos 2 encontros. Um encontro no dia 2 de fevereiro, né? E foram produzidas estas listas aqui, uma para cada área, né? E depois foi feito um outro encontro no dia 3 de fevereiro. Temos aqui outro conjunto de listas. Aí, qual é o objetivo? Tudo isso, por enquanto, é manual. A gente tem que localizar o nome do professor, o prontuário do professor, de que área é esse professor, né? E controlamos a presença dele neste evento. Depois, no segundo dia, a mesma coisa. Qual é o intuito? O intuito é, feito esse controle, depois alguém tem que checar. Por exemplo, eu tenho aqui alguns professores de diversas áreas que não vieram à convocação, por exemplo, do dia 2. O que agora tem que acontecer? A gente tem que checar cada um desses professores, gerar um documento solicitando esclarecimentos porque da falta numa convocação. O intuito do projeto neste pedaço do software seria o seguinte: a gente teria que ter acesso à planilha de professores, à tabela de professores do campus, que eu posso fornecer para o grupo fazer os testes, né? Onde se identifica a área, o prontuário do professor e o nome dele, gerar um controle de frequência dele nas datas. A gente teria que agendar datas dessas reuniões. O software teria que controlar basicamente com o crachá, né? Todo servidor, vou pegar o meu, né? Aqui no campus tem um crachá, do crachá tem um código de barras. O intuito seria ter um mecanismo de controle onde o professor chegasse com esse crachá e fosse lido o código de barras. Perfeito, aqui tem a professora Eunice Balbino, ela veio, né, esteve presente nesse evento. No outro dia, a mesma coisa, assim sucessivamente. Feita esta etapa do processo, acabada a semana do planejamento, ou os dias de planejamento, o software teria que fazer uma varredura e checar para cada dia quem foi o ausente e gerar um documento direcionado especificamente àquele professor, né? Tem também o modelo do memorando, para que esse professor recebesse esse documento e prestasse posteriormente os esclarecimentos. Até para enriquecer o software, nós teríamos os e-mails desses professores, né? A ideia seria mandar um comunicado eletrônico e gerar um relatório, né? Porque na vida pública, se não está nos autos, não está na vida. Então a gente precisa ter esse registro num documento captando a ciência do professor. Até porque quando a gente manda o e-mail, não necessariamente a gente tem certeza de que o professor recebeu o e-mail, né? Então, no serviço público, a gente precisaria mandar um documento e colher o ciente desse professor de que ele está sendo chamado para prestar esses esclarecimentos, e depois, efetivamente, esse professor registraria esses esclarecimentos. Então, no primeiro momento, é isso que a gente precisaria. Uma pergunta: fora, digamos, dessa questão do controle de auditório, existe mais alguma outra questão que envolve o auditório e também a ocupação dele? Sim, existe, né? Essa parte aí, que consiste na reunião do planejamento em si, ela é feita também manualmente, né? O que acontece no nosso campus? A rigor, nós temos 2 salas de projeção, a SP1 e a SP2, 2 auditórios grandes, que é o auditório Aldo Ivo, de Vincenzo, onde acontecem normalmente essas reuniões, né, de professores, porque são muitos professores, tanto que a gente marca em 2 momentos, porque são 350 professores que nós temos no campus, e o auditório tem capacidade para 160 pessoas.
E a gente tem um outro auditório, que é o auditório de eletrotécnica, conhecido como auditório de Elô, e esse auditório ele é um pouco menor, porque ele tem capacidade para 80 pessoas. A sala de projeção 1 e a sala de projeção 2, elas ambas, né, cada uma delas tem a capacidade para 50 pessoas. Então, como que funciona a dinâmica também com relação ao setor de comunicação social que está responsável pelo controle desses espaços? Eles têm um caderno, né, onde fica registrado lá o SP1, SP2, Alduivo, Elô, e as datas em que eles vão ser usados, né? Então, toda vez que alguém precisa, eventualmente a própria direção, quando precisa fazer essa reunião, tem que ir lá na comunicação social, ter acesso ao caderno que fica em posse de um funcionário público que está lá controlando, o servidor está lá de posse desses cadernos, e aí essa pessoa vai lá, abre o caderno, procura lá e manualmente registra, se tiver disponibilidade, qual é o período que esse auditório vai ser usado, se é de manhã, se é de tarde, de noite, e por aí vai. Também esse pessoal faz um controle de um outro recurso que é importante para a escola, né, que são os data shows. Temos assim, até onde eu vi, no audiovisual eles estão controlando 8 data shows, e esses data shows, eles a rigor atendem a escola como um todo. Então o professor que quer usufruir, por exemplo, nós estamos nesse laboratório aqui que é o laboratório 1. Aqui a rigor não tem um data show fixo, né? Por exemplo, na sala de audiovisual, na sala de Elô, por exemplo, tem um data show fixo, na sala de projeção 1, na sala de projeção 2, no próprio Alduivo tem. Agora, na maioria das salas de aulas convencionais do Instituto, não tem ainda data show. Há um projeto futuro, mas nesse momento não tem. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, tenho o costume de usar data show nas minhas aulas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até o setor de comunicação social. A pessoa também tem um outro caderninho que ela abre, né, tal, olha lá a coluna de agendamento para cada um dos 8 data shows, e aí a pessoa marca lá o meu nome dependendo da disponibilidade ou não desse recurso. Qual seria a pretensão, que é uma coisa que vários professores já me reivindicaram, né, de há muito, né? O professor gostaria muito de, no conforto da sua casa, né, abrir o seu computador, ou então no conforto, né, do local onde ele se encontre, pegar o seu celular, acessar um link na internet que direcionasse para a agenda de recursos, né, de data shows, de auditórios, e lá ele pudesse verificar se o recurso está disponível ou não, e em estando disponível, fazer a alocação daquele horário, daquele recurso, não é mesmo? Então isso daí envolveria também um levantamento, né, a rigor para recursos computacionais. É uma base de dados com os recursos, que são as salas e os dispositivos, uma base de dados com os usuários, que seriam os professores, e no caso de data show, como quem gerencia, por exemplo, as reuniões são servidores administrativos, são as nossas secretárias, elas também poderiam usufruir desse recurso. Eu quero marcar uma reunião de planejamento no Alduivo, né? Então ela também poderia acessar esse link de agendamento e verificar a disponibilidade e fazer uma agenda para isso. Ótimo. A senhora tem mais alguma outra sugestão em que um sistema possa solucionar? Olha, nesse momento, né, para essa dimensão, né, é o que a gente tem várias necessidades dentro da escola, né, tal. Mas assim, o que há de mais simples entre todas as necessidades que a gente tem é isso. Então, por hora, eu me coloco inclusive à disposição do grupo, se precisar de mais informações complementares, né. Eu tenho inclusive a especificação desse projeto para o audiovisual, né. A questão da cobrança da presença do professor nas reuniões foi uma questão recente, né? E é o que eu tenho para dizer para vocês, que me coloco à disposição. Tá certo. Nós agradecemos então a gentileza da professora nos ter concedido essa entrevista. Obrigado.